Olá, caríssimos seguidores do canal BioCrio e do canal Professor Possani. Estamos aqui com mais um vídeo sobre biomatemática. Hoje, o professor Eduardo e eu vamos falar sobre King Kong, baleias, um tema muito legal. Eu vou começar falando do King Kong. King Kong é aquele macacão que apareceu em vários filmes, né? Por décadas ele foi super explorado. King Kong ele é parecido com um gorila, né? Um formato muito parecido com o do ser humano, só que grandão. Alguns filmes fizeram King Kong de 10 metros, teve de 20, teve de 30. Acho que o maior King Kong dos filmes foi coisa de 30 metros, que foi o último. Eu vou pensar num King Kong de 20 metros. 20 metros porque 20 metros dá um número legal. Porque assim, pensar num gorila ou numa pessoa de 2 metros é uma coisa razoável, né? Está cheio de gente, de pessoas com 2 metros. E aí fica um fator, né, de 20 metros, 10 vezes 2 metros. Então eu vou imaginar um King Kong que seja igual a uma pessoa, só que 10 vezes maior. O que acontece? Ele é uma figura semelhante. Em matemática a gente tem o conceito de figuras semelhantes. Só que todos os comprimentos foram multiplicados por 10. Ele tem 20 metros de altura, tem 10 vezes mais de largura, tudo multiplicado por 10. Agora, 2 comentários matemáticos. Quando nós temos uma figura semelhante, a semelhança se expressa por lados, nas coisas lineares. Pega um retângulo AB, e aí pega um retângulo em que você multiplicou os lados por um fator K. KA e KB. O que acontece com a área do retângulo novo? A área do retângulo novo é KA vezes KB, que é K ao quadrado vezes AB, que é o K ao quadrado vezes a área original. Ou seja, quando você pega uma figura semelhante, porque você multiplicou por K, a área fica alterada por um K ao quadrado. Eu fiz essa conta num retângulo, mas vale numa circunferência. A circunferência, se você multiplica o raio por K, como a área é πr2, quando vai levar ao quadrado vai aparecer um K2. E os volumes ficam multiplicados pelo cubo. Imagine que eu tenho aqui um paralelepípedo com lados A, B e C, e eu multiplico A, B e C por um fator K. Ou seja, eu construo um paralelepípedo que é semelhante, só que tudo foi multiplicado por K. O novo volume vai ser K vezes A, K vezes B, K vezes C, que é um K ao cubo ABC, ou seja, o volume foi multiplicado por K ao cubo. Quer dizer que o King Kong, que é 10 vezes maior do que o gorila, vai ter um volume que é 10 ao cubo vezes o volume de um gorila normal ou de uma pessoa de 2 metros de altura. 10 ao cubo é 1000. Quer dizer que o King Kong grandão, gigantão, ele tem um volume 1000 vezes maior do que um gorila normal de 2 metros. Tá? Isso que eu fiz para o paralelepípedo vale também para qualquer coisa. Um gorila talvez seja mais parecido com um cilindro, né? Mas imagina que eu tenho aqui um cilindro, o volume você sabe que é πr2h. Se eu multiplicar o R e o H ambos por K para ter um cilindro maior, o novo volume vai ser π, K vezes R ao quadrado, K vezes H, e vai aparecer aqui o K ao cubo, πr2h, ou seja, o volume foi multiplicado pelo cubo do fator de semelhança. Isso é básico. Então vamos pensar no King Kong. Como ele é um bichão 10 vezes maior, o volume dele é 1000 vezes maior. Então ele tem uma massa corporal 1000 vezes maior. Ele precisa comer 1000 vezes mais. Só que tudo que for área do King Kong não foi multiplicado por 1000, foi multiplicado por 100, porque a área é multiplicada pelo quadrado. Então olha só o problema do King Kong. Ele tem um volume 1000 vezes maior, ele vai precisar de 1000 vezes mais alimentos, mas a superfície do estômago, a superfície do intestino, onde se dá o processo digestório, e que o processo digestório é fundamentalmente ligado à superfície, é lá que a comida recebe os elementos que vão processar a digestão, e é pela superfície também que são absorvidos os nutrientes. Essa área só foi multiplicada por 100. Então como é que o King Kong faz para se alimentar? Tudo no King Kong que tem a ver com volume foi multiplicado por 1000 e as áreas foram multiplicadas por 100. Você quer ver um outro problema do King Kong?
ele tem uma massa 1000 vezes maior. A força-peso do King Kong é 1000 vezes maior, porque a força-peso tem a ver massa com gravidade. Então, o King Kong ele tem uma força, a força-peso dele é 1000 vezes maior. Mas quem sustenta o King Kong? Bom, o King Kong está sendo sustentado pelo esqueleto, que é o que nós estamos imaginando, né, um King Kong que é uma cópia do King Kong normal, né, de um gorila ou de um ser humano normal, aumentada de 10 vezes. Onde é que está a sustentação do King Kong? É no esqueleto. Só que essa força vai exercer uma pressão sobre os ossos. Agora pensa na secção transversal dos ossos do King Kong. O fêmur do King Kong. Pensa numa secção transversal do fêmur. Tem uma área que é 100 vezes maior do que a área do gorila, do ser humano normal. Só que a força que está atuando ali é 1000 vezes maior. Então a pressão que vai ser exercida sobre o fêmur é 10 vezes maior do que a do que no bicho de 2 metros de altura. Esse fêmur vai ter que aguentar uma força brutal, né? Então, olha que bonito. Eu estou fazendo um raciocínio matemático indireto, mostrando que se eu multiplicar as dimensões do bicho por 10, ou seja, fazer uma semelhança que se faz na linearidade por 10, tudo que for volumétrico, isso tem a ver com a massa, com a força-peso, com a necessidade de alimentos, com a quantidade de ar que ele vai ter que ingerir, tudo que for volume vai ser multiplicado por 1000. Mas tudo que é área, a área do pulmão, a área das veias, a área do estômago, a área do intestino, tudo que é área vai ser multiplicado por 100. E aí a conta não fecha. Aí a pressão sobre o osso é insuportável, a necessidade de alimentos não consegue ser suprida. E é por isso, né, é um raciocínio bem indireto, que não existe no mundo real um King Kong, um macacão com 20 metros de altura, que seja uma cópia do macaco tradicional. Agora, e se fosse outro bicho? Como é que não tem King Kong, mas tem bichos grandes como a baleia? Bom, aí eu não sei qual é a estratégia da baleia. Aí eu preciso chamar um professor de biologia para me ajudar. Eduardo, vem cá e me conta uma coisa. A baleia é grande pra caramba, né? O maior animal do mundo é a baleia azul. A baleia azul é o maior animal do mundo. Esse animal, o macho e a fêmea diferem pelo tamanho, inclusive, e massa corporal. Uma baleia azul fêmea é maior do que o macho. Já foi identificado um animal de 33 metros de comprimento e cerca de 150 toneladas de massa corporal. Então agora eu vou querer que você me explique como é que esse bicho resolve os problemas que o King Kong não consegue resolver. Agora vou passar a palavra para o biólogo. Olá pessoal do Biocrio e os assinantes do Professor Possani, do canal do Professor Possani. Hoje nós vamos discutir um assunto que obviamente o Possani já comentou com vocês, ele está discutindo aqui. Por que o King Kong, como um organismo animal, não pode ter existido, não existe? E nós temos ao mesmo tempo animais até maiores, como por exemplo a baleia azul. A baleia azul, um animal que a fêmea é pouco maior do que o macho, chega até 33 metros de comprimento, tendo uma massa corporal de, em média, entre 120 e 150 toneladas. Então, como que um bicho desse existe, ele é vivente, e um King Kong não? Voltando aqui, vamos entender por que então esse organismo, o esquema aqui de uma baleia azul. Bom, primeiro aspecto, a gente comentou já anteriormente que o tamanho desse organismo gira em torno de até 30, vamos botar 30 metros de comprimento. Tendo que esse organismo, ele apresenta uma massa corporal que vai chegar em média aí a 150 toneladas. Então, como que um bicho desse aqui existe e o King Kong não existe? Primeiro aspecto, gente, esse organismo ele está presente num meio fluido.
Tá? E quando do surgimento dos primeiros animais a habitarem a Terra, que foram os anfíbios tiveram uma grande mudança na sua morfofisiologia estrutural. A primeira coisa que aconteceu em comparação aos peixes foi que o anfíbio se aventurou no ambiente seco na sua fase adulta. E para ele se aventurar no ambiente seco, ele teve que desenvolver duas coisas, tá? Uma mudança no esqueleto. E essa mudança resume-se na formação de uma estrutura aqui, chamada de cintura escapular, que tem por função apoiar os membros da coluna vertebral. E aqui, uma cintura pélvica, que apoia os membros posteriores. Fora isso, uma mudança na musculatura. E aí esse organismo, pelo menos de forma parcial, conquista o ambiente aéreo, conquista o ambiente seco. Ele começa a respirar ar, por isso que utilizamos o termo conquista do ambiente aéreo. Conquista essa que foi definitivamente feita pelos répteis. E esses animais, répteis, conquistaram definitivamente o ambiente seco, uma pele grossa, uma pele seca, uma pele impermeável, praticamente sem glândulas, apresentando uma grossa camada de queratina, que fez com que o animal conquistasse o ambiente seco, definitivamente, coisa que foi mantido pelas aves e pelos mamíferos. No entanto, se nós pensarmos um pouquinho, alguns répteis, tá? Eles tiveram que fazer uma série de mudanças para viver no ambiente seco, uma postura de ovos com casca, uma respiração exclusivamente pulmonar, uma excreção semissólida, uma urina pastosa. Mudou tanto, tá? Só que alguns não tiveram que retornar para a água, porque nem sempre a forma do corpo está adaptada à locomoção em terra. Por exemplo, entre os répteis existem as tartarugas marinhas. 7 espécies no mundo, 5 tem ocorrente no Brasil, a maior de todas, chamada Dermocheles coriácea, a tartaruga de couro, que pode atingir uma massa corpórea de até 1 tonelada e um tamanho de carapaça de 2 metros aproximadamente. Como que um animal desse consegue assim, viver na terra andando? Não dá, tá? Eles vão no máximo em praias de areia fofa à noite para fazer a desova, e é um sacrifício. Um animal desse, quando encalha, ele não tem como voltar. Alguns mamíferos, tá, também, que conquistaram o ambiente seco, tá, tiveram que voltar para a água. Os pimpinídeos, as focas, os leões marinhos, os elefantes marinhos, as morsas e os cetáceos, tá? Uma grande ordem chamada de ordem cetácea, subdividida em 2 subordens. Uma subordem chamada de odontocete, que são as baleias dentadas, como a orca, como os golfinhos, as toninhas, e o maior de todos, que é o cachalote. E a outra subordem, chamada de misticete, são as baleias concerdas. E a maior representante com baleia concerda é a baleia azul. Temos também a baleia jubarte, a baleia franca, a baleia corcunda, mas a maior delas é a baleia azul. Então a baleia, na verdade, é um animal terrestre que retorna à água. E essa massa corpórea só pode ser sustentada, e não é pelo esqueleto, como o professor Possani falou do King Kong, é a própria atividade física, ou seja, é o empuxo. Então, quando um animal está no ambiente seco, ele tem uma força-peso em cima dele. Quando o animal está na água, ele tem um empuxo sustentando. Você deve ter já carregado alguém dentro da água. Você está na praia com o seu amigo, com a sua amiga, você levanta ele facilmente, entendeu? Agora, quando a maré baixa, você sai da água e fala assim, desce, tá? Porque você não aguenta. Agora, num animal desse, a sustentabilidade do corpo do animal não é exercida única e exclusivamente pelo esqueleto. O esqueleto é importante para sustentar os órgãos viscerais, para dar mobilidade ao animal, juntamente com a musculatura, mas a própria sustentação desse organismo é feita pelo líquido fluido, que é um ambiente de água salgada, aonde a salinidade, aqui ó, a salinidade desse ambiente girará em torno entre 30 a 35 ppm, parte por milhão de sal.
Então, talvez você já tenha visto, tá, que a densidade da água do mar é diferente da densidade da água de um rio, de um lago, onde a salinidade gira em torno de 1 a 1,5 ppm. No Mar Morto, a densidade é muito elevada, é mais de 200 ppm de sal. Nós vimos já fotos na internet, por exemplo, de pessoas flutuando na água do Mar Morto, com o corpo praticamente para fora da água. Então, isso já ajuda. Então, você tem um aspecto físico e um aspecto químico, facilitando essa existência, né, desses organismos. Um outro fato muito interessante é que o organismo desse, veja bem, ele vai ter que se alimentar. E a alimentação dele se dá basicamente, veja bem, por filtração. Ele é um animal filtrador. E ele filtra da água do mar os micro-organismos, veja bem, que vão fazer parte do chamado plâncton. O plâncton é formado de um conjunto de organismos que estão flutuando na água totalmente submersos. Não apresentam natação, ou se apresentam natação, ela é ineficiente. São vencidos por ondas, correntes e marés. No entanto, o plâncton é dividido em dois. Você tem a porção autotrófica do plâncton. E essa porção autotrófica do plâncton, ela é responsável, olha só, pela formação de um tipo de plâncton que é chamado de fitoplâncton, que correspondem aos grandes produtores das cadeias alimentares dos ecossistemas aquáticos. Só que eu tenho também a parte heterotrófica, a parte animal, que corresponde ao zooplâncton, tá? Então, o fitoplâncton é representado pelas algas microscópicas e o zooplâncton, que vai servir de alimento para esse organismo, ela é representada por uma série de animais que estão ou sob a sua forma larval ou estão sob a sua forma adulta. Então, quando se fala que um crustáceo desse, por exemplo, tá, ele pode servir de alimento? Pode, mas esse crustáceo pode estar na forma adulta ou na forma larval. É até um pouco errôneo, vamos dizer assim, dizer que ela vai selecionar somente esse indivíduo, tá? Que é chamado de quê? Que é chamado de crio. O crio é um dos componentes do plâncton. O plâncton apresenta numerosas formas de vida larvais, de moluscos, de crustáceos, de peixes, de equinodermatas e muitas espécies de algas. Algas, na verdade, microscópicas, algas como, por exemplo, uma diatomácea. Quando esse animal ele filtra através dos pentes, que são as cerdas, tá, da sua boca, esse alimento, um bicho desse, num dia, é capaz de ingerir aproximadamente 4 toneladas de plâncton diariamente, o que já vai de encontro à necessidade fisiológica da alimentação de um animal de grande porte. Então, quando esse bicho ele come aproximadamente 4 toneladas de plâncton durante o dia, você tem que pensar numa outra coisa, no fluxo de energia nos ecossistemas. Em qualquer aula básica de ecologia, você vai estudar cadeias alimentares. Até num vídeo anterior que nós fizemos, falamos disso, tá? Nas equações de Volterra e Lotka, tá? Quando nós falamos de cadeias alimentares, nós temos os produtores, que são os organismos fotossintetizantes, os consumidores primários, que são animais herbívoros, os consumidores secundários, que são animais carnívoros predadores. Então, numa cadeia alimentar, o fluxo de energia, ele vai diminuindo ao nível que você se afasta do produtor. Quanto mais próximo do produtor, maior a quantidade de energia química acumulada, porque ela vem da fotossíntese, tá? A luz associado à clorofila e ao gás carbônico fez com que esse organismo produzisse carboidrato, matéria orgânica. O primeiro consumidor, o consumidor primário, ele adquire uma parte dessa energia e somente uma pequena parte é que vai para o nível trófico seguinte. Então, é muito mais energético do ponto de vista ecológico, do ponto de vista biológico, você comer uma torrada com geleia de frutas do que você comer um filé de frango. Porque o frango, ele comeu o milho, e o milho foi produzido lá atrás. Então você está fazendo o papel de consumidor primário. Olha,
A baleia vai ingerir isso aqui. Então ela está no começo da cadeia alimentar. Então ela vai pegar como produtor e ela vai pegar também consumidores de primeira ordem, porque esse cara come isso. Tá? Então ela vai ser um consumidor de segunda ordem, literalmente. Ela está no começo da cadeia alimentar, muito diferentemente de um tubarão. Um tubarão que está lá no fim da cadeia alimentar. A quantidade de comida que ele tem que ingerir é muito grande. Mas nesse caso aqui, para obter a mesma quantidade de energia que um cara desse adquire no início da cadeia alimentar. Então, o cara comendo 4 toneladas por dia, com um tubo digestório adaptado a um grande poder de absorção, capacidade de digestão, aqui ele vai digerir basicamente carboidrato. Por quê? Porque isso aqui é alga, isso aqui é microcrustáceo, é larva, é organismo pequenininho. Um organismo desse já apresenta um exoesqueleto quitinoso. E a quitina, que forma o esqueleto desse organismo, ela é um polissacarídeo, ela é um carboidrato. Então esse cara está no início da cadeia alimentar, adquirindo muito alimento e, consequentemente, adquirindo muita energia. É por esse motivo que um bicho desse existe, tá? E, no caso, o King Kong nunca poderia existir, tá? Eu espero que você tenha curtido. Algumas considerações aqui agora, uma discussão tete a tete da biomatemática com o professor Possani. Entendeu? Entendi, muito legal, né? Quer dizer, ficou muito claro que as questões do empuxo e da absorção de energia explicam por que esse bicho gigantesco existe e o meu King Kong não. Falou? Um abraço, espero que você tenha curtido. Até a próxima Biomatemática com o canal BioCrio e o canal do professor Possani. Um abraço.